Glória a Deus, aleluia. Estamos felizes por estar na casa do Senhor e poder dar o nosso louvor, dar a nossa adoração ao nosso Deus, que é bom e que a sua misericórdia para conosco tem sido grande. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos encontraram o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, homem valoroso. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando-te? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com a arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre uma grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento e ponha sobre a rocha e derrame o caldo. Gideão fez assim com a ponta do cajado. Com a ponta do cajado que estava em suas mãos, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. Fogo subiu da rocha, consumindo toda a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Solte aí. Senhor Jesus, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir, Pai querido, o fogo, Senhor, arder sobre o sacrifício dos nossos corações. Assim, Pai querido, nós te pedimos nessa noite que toda, Pai querido, investida do inimigo, distração, Pai querido, contra a nossa vida seja repreendida. Que possamos receber, Pai querido, o teu alimento, da tua graça, do teu poder, Senhor Jesus. Que tu possa nos levantar, Pai querido, do pó e da cinza, nos revestir de ti, Senhor, para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Assim limpa, Pai querido, o altar que está, Pai querido, em cinzas. Limpa, Pai querido, o altar que não queima mais, para que possa colocar lenha e o teu fogo possa arder continuamente sobre esse altar e não apagar. Assim, Pai, fala conosco. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nós estamos sobre um juiz de Israel
chamado Gideão, ou conhecido como Jerubaal, né? Segundo o texto a qual nós iremos ler. O livro dos Juízes, referente a um Deus poderoso, que queria reger o seu povo, direcioná-lo, que teria ter o domínio sobre o seu povo, mas mais na frente, ao terminar o último juiz, eles pedem um rei. E durante essa época, após o povo sair do Egito, após ver grandes vitórias, após Josué morrer, se levanta esse período de juízes. Até Josué o povo adorava, buscava o Senhor, mas depois que Josué morre, o povo começa a transgredir novamente. Gideão é esse homem, um juiz, a qual o Senhor levantou para que pudesse libertar o povo de Israel da mão de Midian. O texto que nós referimos, um anjo que aparece embaixo de uma árvore, refere-se a um clamor, o clamor de um povo que estava sofrendo, o clamor de uma nação que passou por momentos de opressão. Como bem nós começamos, eu já disse, o povo pecou após a morte de Josué, ele tornou a pecar, tornou a transgredir, tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por causa disso, ele passou a ser dominado por um povo chamado Midianitas. E aqui começa o capítulo 6, se você está aí, permaneça com a sua Bíblia aberta, não feche ela. No capítulo 6, na minha tradução, aqui a nova versão internacional diz: de novo Israel fizeram o que o Senhor reprovava. Talvez na sua tradução de novo, e voltou Israel a pecar contra o Senhor, voltou novamente a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Uma coisa é pecar e ter um coração contrito e quebrantado, saber que errou, saber que falhou, se apresentar a Deus como Davi se apresentou e dizer: pequei contra ti. E ao ponto de o profeta olhar para Davi e dizer: mas os teus pecados estão perdoados. Outra coisa é você pecar, continuar pecando e fazer do pecado algo comum na sua vida. Isso é diferente, sim ou não? Há uma diferença. Todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos à falha. Por quê? Porque somos seres humanos e Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas debilidades, Deus conhece que nós somos homens, nós somos feitos de pó e cinzas, de matéria corruptível. Mas Ele também conhece um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que se derrama na sua presença. Então, mais uma vez, uma coisa é pecar e ter o coração quebrantado, outra coisa é você pecar, continuar pecando e fazer do seu pecado um estilo de vida, fazer do seu pecado um estilo da sua vida continuamente cultural, normal, que para você não faz diferença. Então, uma coisa é pecar, outra coisa é fazer do pecado um estilo de vida. Quando o texto inicia e Israel tornou novamente a pecar, não é simplesmente que eles pecaram, eles estavam continuamente, aquilo já tinha virado um estilo de vida, algo comum. Então é diferente, sim ou não? Quando você peca, se vai lá, se arrepende, Deus perdoa os seus pecados, Deus diz: olha, está perdoado os teus pecados. Mas quando há um estilo de vida pecaminoso, há o quê? Consequência, sim ou não? Quando há um estilo de vida pecaminoso, há consequência.
Porque uma coisa é reconhecer o meu pecado, outra coisa é eu ter um estilo de vida que peco, então logo virá o que? A consequência. Então o texto diz que Israel voltou a pecar, e por causa disso o Senhor retira a sua mão. Peraí, tu não quer minha proteção, então tu quer andar com a tua própria perna, então anda. Se tu acha que tu sabe o que tu está fazendo, então tu tem que andar com a tua própria perna, né? Não é isso? Aí Deus diz, então vai. Aí a Bíblia diz que os midianitas vêm, sobem. E há uma palavra aqui que é interessante, que chama a minha atenção, aqui na versão, que diz assim: e os midianitas dominaram Israel. Eles fizeram o quê? Dominaram. O diabo, irmãos, quando ele entra na sua vida, ele quer dominar você. Ele não quer apenas fazer com que você erre, ele quer que você falhe, ele quer que você peque, e ele quer dominar a sua vida. E domínio é um problema, sim ou não? Domínio é um problema. Quando é para o mal, domínio é um problema. Por quê, pastor? Porque você quer sair, mas não consegue, porque alguém tem o quê? Domínio sobre você. Torna-se um problema quando alguém tem um domínio. Você quer sair, ai Deus, eu quero sair, Senhor me liberta, mas você é dominado pelo pecado, você é dominado pelo erro, você é dominado por aquilo que você se lançou em pecado. Aí você vive sobre o domínio do pecado. O domínio é uma palavra forte quando se encontra erro. O domínio é uma palavra forte quando se encontra o pecado. Por quê, pastor? A Bíblia diz que eles dominavam Israel a ponto de tudo que eles fizerem, eles tinham que esconder. Porque a Bíblia diz que esse povo, quando eles subiam, eles saqueavam tudo, eles destruíam tudo, eles não deixavam nada. Você sabe o que é isso? Você quer aplicar na sua vida? Alguém que domina você? Alguém que domina o que você pensa? Alguém que dominou o seu sentimento? Alguém que dominou o teu coração? Alguém que dominou as tuas emoções? Alguém que dominou até a tua adoração com Deus? Sabe por quê? Tem gente que entra na nossa vida, missionária, que é para atrapalhar a nossa vida com Deus. Você foi, você plantou, você prosperou, você tinha uma vida com Deus, aí entrou alguém na tua vida para dominar tuas emoções, dominar os teus sentimentos, dominar o teu coração, a ponto de você ficar perturbado e não sabe mais o que fazer. A ponto de a pessoa interferir até na sua adoração com Deus. Que Deus é esse que tu adora? Foi você que deixou dominar o seu coração. Que Deus é esse que tu não precisa orar 1 hora, tu não precisa orar 2 horas. Sabe por quê? Porque você se meteu em um relacionamento que a pessoa está dominando até a sua forma de adorar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de entrar na presença de Deus. Até a sua adoração Ele quer dominar. Até a sua forma de clamar, Ele quer dominar. Que Deus é esse que você precisa estar lá? Que Deus é esse que você precisa estar aqui? Que Deus é esse que você precisa? Pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida, que vem para destruir a nossa vida, que vem para destruir o nosso relacionamento com Deus, que vem para destruir as nossas amizades, e muitas vezes a gente deixa entrar na nossa vida. Vive uma vida de opressão, anda se escondendo, tu anda entre as vielas dizendo assim: mas o Deus que eu vi, o Deus que operou milagre um dia, o Deus que me fez alguém, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que me deu casa, o meu Deus que me deu família. E agora tu está se escondendo atrás de um problema. Mas Jesus conhece a tua força. Ele diz: vai na tua força, mulher vitoriosa. Vai na tua força, homem vitorioso. O Senhor é contigo.
Porque se o Senhor visse no teu coração e no coração de Gideão um homem covarde, ele não teria falado com Gideão. Porque se ele viesse em ti uma mulher covarde, não teria falado contigo. Mas o anjo volta a falar com ele novamente. Sim ou não? Volta. Ele diz assim: se o Senhor é comigo, então por que está acontecendo isso? Então quantas vezes na tua oração tu está perguntando de Deus: Senhor, se tu é comigo, por que está acontecendo isso comigo? Está fazendo a pergunta de Gideão para Deus? Está fazendo a mesma pergunta para ele: Senhor, se tu é comigo, então por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Se o Senhor fala comigo, por que eu estou passando por essa situação? E o anjo fala novamente e disse: vai na tua força, varão valoroso. Eu entregarei os inimigos nas tuas mãos. Porque tem um momento na nossa vida que a gente está assim: Senhor, se tu é comigo mesmo, por que está acontecendo essa situação? Mas Deus sabe que você acredita. Deus sabe da força que há em ti. E tem mais uma coisa: Deus não fala só para despertar. Ele diz assim: com a força que você tem. Com a força que você tem, você vai libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Com a força que você tem, você vai sacudir a poeira, sacudir o pó dos pés e dizer: essa vida de opressão não é para mim. Essa vida de lamúria não foi o que Deus me prometeu. Essa vida de miséria não foi o que Deus lançou sobre a minha vida. Eu conheço, meu Deus. Você vai libertar o povo das mãos do Egito, de Midian. Irmão, só que tem um problema. Qual é o problema? Eu vou lhe explicar qual é o problema. O problema é que depois que a gente passar tanto problema, tanta afronta, a gente fica às vezes debilitado. Sim ou não? A gente se sente até impotente. É ou não é? De tanta palavra, de tanta afronta, de tanto alguém te questionar a respeito da tua religião, a respeito da tua oração, a respeito da tua força, que você se encontra às vezes até sem força. Você se encontra sem saber o que fazer. Aí Gideão, Deus olha para ele e diz: eu estarei com você, no versículo 16, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E o interessante aqui nessa situação é que Gideão olha e diz assim, antes da promessa de Deus sobre a vida dele: eu sou da tribo menor de Israel, e a minha casa é menor da tribo, e eu sou o menor da minha casa. Você sabe quando às vezes a pessoa tenta te diminuir a ponto de você não enxergar mais nem você? Isso é relacionamento problemático. A pessoa quer te diminuir a ponto de tu não saber mais nem o que fazer. Te diminui tanto a ponto de tu dizer assim: meu Deus, eu não acredito mais nem que eu tenho força para levantar.
além de a pessoa te diminuir nesse relacionamento tão grande, os problemas começam a acontecer, aí você se encontra mais impotente ainda. Mas Gideão está falando de algo que é algo real. Pelo fato de ele ser a menor pessoa da sua casa, ele está dizendo: eu não tenho autoridade para convocar soldados para trabalhar, não. Isso não me pertence, não. Nem eu, nem a casa de meu pai, porque a gente é o menor. Então eu não tenho essa autoridade de chamar o povo para a guerra. Eu não tenho essa autoridade de chamar o povo para ir pelejar, para a gente ser liberto. Eu não tenho essa autoridade. Era isso que Gideão estava falando para o Senhor. Mas eu sou o menor da casa do meu pai. Geralmente quem tem essa autoridade são os generais, pessoas de destaque, os anciões. Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu não tenho essa autoridade. É por isso que Deus dá a resposta para ele: você vai derrotar como se fosse um só homem. O que ele está dizendo é: eu vou fazer com que o povo se una a você. Eu vou fazer com que essa batalha as pessoas possam entrar e possam te dar a vitória em meu nome. Aí Gideão faz um altar. Depois de tanto sofrer, depois de ter tempos trabalhosos, de passares anos, que a Bíblia diz que os midianitas passaram 7 anos oprimindo o povo de Israel. Irmãos, 7 anos não é... Você já pensou 7 anos debaixo de opressão? Você já pensou 7 anos você trabalhando, escondendo, porque as pessoas vão roubar o que você tem? Você já pensou você 7 anos fugindo? Você já pensou você 7 anos sofrendo com ataques? Já pensou 7 anos você sofrendo com palavras, 7 anos sofrendo com afrontas, 7 anos sofrendo com pessoas que querem lhe confrontar, e às vezes dentro da sua casa, que você, relacionamento que destruíram a sua vida, 7 anos sofrendo. O que ele está falando é totalmente algo do coração, uma injúria, dizendo: se o Senhor é comigo, por que acontecem essas coisas? Aí às vezes a gente diz: eu não sei porque eu ainda faço isso, né? Não vai dar em nada. Não sei porque eu ainda ando nessa situação, porque ainda não vai dar em nada. Irmão, 7 anos não é pouco tempo, não. É muito tempo fugindo. O anjo do Senhor fala com ele. Ele pega, vai fazer o seu altar de sacrifício e diz assim: se é tu mesmo que está falando comigo, então espera que eu vá ali dentro e vou oferecer um sacrifício. Eu vou trazer a minha oferta. Trazer o que, irmão? Oferta. Ele diz assim: é o Senhor que está falando comigo? Sabe aquela voz que o Senhor está falando para ti, te levanta, e tu não está dando ouvido à voz do Senhor? Sabe o que tu faz? Dobra o teu joelho e diz assim: se foi o Senhor que falou comigo quando eu estava viajando de casa para o meu trabalho, hoje eu estou aqui orando e pedindo uma resposta tua, ao vivo e a cores. Se foi o Senhor mesmo que falou comigo quando eu estava indo para a igreja, então quando eu ouvi a pregação, me deu uma resposta. Eu vim aqui hoje no altar chorar. Você tem a capacidade de passar por um tempo, Deus falar com você, você entrar no seu quarto e dizer: se foi o Senhor que falou comigo lá, fale comigo aqui agora.
pois eu estou entregando a Ti o meu sacrifício de oração, meu sacrifício de adoração. É o Senhor que está falando comigo? O Senhor vai fazer isso mesmo? Então fala comigo. Você acha que Deus não é um Deus que responde? Você acha que Deus falar com você, Ele não vai te responder? Você acha que Ele vai ficar em silêncio? Se Ele falou contigo é porque Ele quer falar com você. Ele quer te dar uma resposta, Ele quer entrar no teu coração, Ele quer te libertar, Ele quer fazer uma obra na tua vida, fazer você se levantar, trazer um sorriso no rosto, trazer a graça sobre a sua vida para que você possa se levantar. Ele quer dizer: sai dessa dependência, sai desse problema. E quando Ele levanta é para dar vitória. O anjo do Senhor recebe. Gideão diz assim: o Senhor, Senhor, vou morrer porque eu vi o Senhor face a face. E o que eu mais acho interessante é que em tempo de guerra, Gideão vai levantar um altar de... Você que leu a Bíblia aí, em tempo de guerra, em tempo de opressão, Gideão está levantando um altar de quê? Diga: de paz. Ele levanta um altar de paz em tempo de guerra. Ele levanta um altar na sua casa de paz em tempo de opressão. Por quê? Porque o Senhor falou com ele: se o Senhor é comigo, a partir de hoje eu levanto um altar de paz. Isso é ter certeza de que Deus vai fazer a obra. Só que aqui a gente precisa entender o que, pastor? É que a gente tem uma promessa na nossa mão, missionário. Porque tem gente que recebe a promessa e já acha que já tem tudo. Tu tem tudo? Tem, porque Deus te deu a promessa. Só que tem um problema: você vai ter que enfrentar o seu medo, você vai ter que enfrentar as barreiras da sua vida, você que vai ter que enfrentar as decisões que você vai ter que tomar por causa da promessa. Entendeu? Não é só receber a promessa, é tomar uma atitude em relação à promessa que Deus te entregou. Espera aí, domingo passado nós falamos que de Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu te mandei. Tem uma promessa, mas tem também o que? Uma obrigação. Quer receber a promessa? Quero. Então tu vai ter que andar de acordo com a vontade do Pai, daquilo que Ele está te falando, para que tu possa receber a promessa. Promessa não se recebe deitado. Promessa não se recebe simplesmente sentando, colocando e dizendo: agora sim Deus vai derramar. Não, promessa se recebe se levantando e dizendo: se Deus me deu, Ele também é fiel para cumprir, e eu vou fazer aquilo que Ele já determinou sobre a minha vida. Porque tem gente pensando que eu vou receber a promessa, eu vou sentar ali e vou esperar. Quer receber a promessa? A Bíblia diz que há 40 anos Caleb recebeu a promessa. Josué está entrando aonde? Na terra prometida. Caleb olha para Josué e diz: olha, estava nós dois lá, tu te lembra? Estava nós dois no dia da promessa. Hebron é minha e eu vou subir para tomar ela. Ele está dizendo: se Deus me deu como promessa, então eu vou subir. Se Deus me deu como promessa, então eu vou guerrear, porque Deus já entregou na minha mão. Se Deus te entregou a promessa, então parta para a guerra, parta para a batalha, porque o Senhor já entregou o teu inimigo na tua mão. Não fica parado e nem se escondendo, porque o Senhor está chamando a tua atenção essa noite, dizendo: eu entreguei a promessa, mas tu anda se escondendo. Eu entreguei a promessa, mas tu anda parado. Que promessa é essa que tu quer receber? Que promessa é essa que tu quer receber se tu anda parado? Deus está te dizendo: te levanta, porque eu entreguei a promessa. Caleb olha para Josué e diz: me dá porque eu vou subir, porque se Deus entregou a promessa, Ele também é fiel para cumprir. Eu vou guerrear pela minha promessa, eu vou batalhar pela minha promessa.
Eu vou orar pela minha promessa. Eu vou enfrentar o inimigo pela minha promessa. Eu vou ir para a peleja por causa da minha promessa. Eu vou enfrentar cara a cara, se tiver que enfrentar pela promessa que tu me entregou. Eu vou derrubar gigante pela promessa. Eu vou atravessar o mar vermelho pela promessa. Eu vou atravessar o deserto por causa da promessa. Eu vou fazer pedra jorrar água porque tenho uma promessa e eu vou conquistá-la. Mas o que eu faço? Eu tenho uma promessa e me escondo. Eu tenho uma promessa e fico orando, dizendo: Deus, se levanta, Deus. Deus diz: eu não, quem tem que se levantar é tu. Deus, se levanta em meu favor. E Deus diz: quem tem que se levantar é tu. Eu já entreguei a promessa. Não sou eu não. É tu que precisa se levantar. A promessa já foi entregue. Para de se curvar. Para de aceitar. Mais uma vez, para de se curvar e para de aceitar. Vem para cima, diz o Senhor, porque eu quero te dar a vitória. Só vão ver aquilo que tem na tua vida quando tu começar a ter coragem de enfrentar aquilo que Deus está mandando tu enfrentar. Só vão ver as grandes maravilhas que Deus vai fazer na tua vida quando tu tiver coragem de encarar aquilo que Deus já mandou tu encarar. E faz hora que tu está te escondendo. Até quando tu vai ficar aí, diz o Senhor? Te levanta, porque eu tenho promessa sobre a tua vida. Eu já entreguei. Vai na tua força, porque eu entreguei a tua família na tua mão. Vai na tua força, porque eu entreguei a tua casa na tua mão. Para de se encurvar, para de voltar atrás. Eu já entreguei a tua família na tua mão. Para de aceitar. Levanta, levanta, levanta. Josué está lá no capítulo 1 de Josué, chorando, dizendo: Senhor, estou aqui, a ponto de Deus olhar para ele e dizer: Josué, te levanta, porque Moisés já morreu. A parada agora não é mais com Moisés, a parada é contigo. Levanta, porque eu preciso fazer esse povo entrar na terra prometida, e é através da tua vida. É você que eu vou levantar. Eu entreguei a tua casa na tua mão, eu entreguei a tua família na tua mão, eu entreguei os teus parentes na tua mão. Te levanta, porque eu, o Senhor, vou fazer você alcançar a promessa. Então tem hora que tem que levantar e parar de aceitar. Porque o cara lá não tem promessa não. Quem tem promessa é tu ainda. Então tu olha para ele: tu fica aí que eu vou atrás da promessa. Eu sei que Deus vai te trazer. Entendeu como é que é? Fica aí, porque a promessa foi me dada. Eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Deixa eu te dar, eu vou contar mais uma vez esse testemunho entre eu e a missionária. Missionária não queria estar na casa de oração para todas as nações aqui, mas Deus tinha uma promessa com a minha vida e disse: é para lá que tu vai. Quantas vezes ela olhou e disse: eu não quero ir. Disse: mas eu vou, porque eu tenho uma promessa. Esse Deus de promessa é fiel para cumprir. Ele também vai te trazer, mas eu não vou retroceder. Eu vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar indo até que Deus cumpra a promessa na minha vida. Hoje ela está aqui, se duvidar ela é que mais trabalha nessa igreja, trabalha fazendo seminário de casais, trabalha discipulando as mulheres. Sabe por quê? Não abandone a sua promessa porque alguém não disse que quer. Não abandone a sua promessa porque alguém disse que não gosta. Não abandone a sua promessa porque alguém disse que não está com você nesse momento. O Deus de promessa vai fazer toda a barreira cair, todo problema cair por terra, para que o nome dele seja glorificado sobre a terra. Agora, se alguém olha para você: eu não gosto, aí tu diz: ai, é verdade. Agora, se alguém olha para ti e diz assim: eu acho que não tem que ir, aí tu diz: ah, então tá bom. Que promessa é essa que tu recebeu? Não tem coragem para sustentar ela de pé? Não tem um Deus que te entregou? Então enfrenta, meu querido, que Deus vai te dar a vitória. Se tu não gosta, filho, tu não gosta agora, mas uma hora tu vai gostar. Jesus vai se levantar em meu favor. Por quê? Porque eu tenho uma promessa.
Não, mas eu não acho que tu tinha que estar lá 2 horas todo dia na igreja. Tu não acha agora, mas vai chegar um dia que tu vai estar mais do que eu lá. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa e eu sei que Deus vai cumprir na minha vida. Não é, missionário? Eu cito ele. Eu não gosto agora, mas Jesus vai te trazer. Tu pode até ficar daí trancado, mas eu sei que eu tenho uma promessa e Ele vai te trazer. Agora, se tu deixar e se trancar e dizer, então tá bom, eu concordo contigo, tá o quê? Enterrando a tua promessa? Pare de enterrar a promessa, sai para fora. Diz, agora tu não vem, mas Jesus vai te trazer, porque eu creio no nome do Senhor Todo-Poderoso. Agora tu não está aqui, mas eu sei quem é poderoso para te trazer. Não sou eu não, mas o meu Jesus vai te trazer. Promessa, Railson, não é entregado para cabra frouxo, que qualquer coisa, então eu vou desistir. Por quê? Porque minha família não está comigo. E quem salva a tua família é quem? É Jesus, filho. Creia naquele que te entregou a promessa, que vai vir tu, a tua casa, a tua família, a tua prole, os teus parentes, os teus vizinhos. Creia na promessa que Ele vai te entregar. Quem não pode dar sinal de fraqueza é para ti, filho, que foi entregada a promessa. Se eles encontrarem em ti a fraqueza, como é que eles vão vir? Se eles verem em ti o primeiro a abandonar a casa do Senhor, como é que amanhã eles vão estar aqui adorando, irmão? Se eles verem na tua vida o primeiro que não sabe adorar quando chega na casa de Deus, como é que eles vão adorar amanhã contigo, se nem tu? Crê na tua promessa. Quem crê na promessa adora, levanta a mão, glorifica a Deus e diz assim: eu creio na promessa, eu sei que eu vou alcançar, eu vou continuar adorando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar glorificando. Uma hora o Senhor se levantará na minha casa e restaurará a tenda caída de Davi. A presença vai voltar, a glória vai voltar, o fogo vai descer e o Senhor receberá o meu sacrifício. Só que eu concordo com você, tem vezes que a gente está todo acabado mesmo. Agora tem o cumprimento da promessa, né? Recebeu a promessa aí? Mexeu com o teu coração? Pois é, agora Jesus diz, Deus olha para Gideão e diz assim: agora te levanta, pega um novilho de 7 dias, sobe o monte, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e levanta um altar no cume do monte para mim. Tem coragem? Hã? Tem coragem? Recebeu a promessa? Recebi, eita glória, falei até em línguas estranhas. Então Deus diz assim: então vem comigo, bora ver se tu é forte mesmo, vamos ver se tu é corajoso mesmo, vamos ver se tem tudo isso no teu coração. Levanta, pega o novilho, sobe na casa do teu pai, derruba o altar que é dele, que é de Baal, que ele levantou, joga por terra, porque o teu pai é sacerdote aqui em Midian, está levando o povo a transgredir, está levando o povo a adorar. Eu quero ver se tu tem coragem agora de confrontar o teu pai, derrubar aquele altar ali e levantar um altar para mim. E aí, tem promessa? Porque tem gente que pensa, Francinho, Deus me deu uma promessa, então ele vai na frente. Não, irmão, tem gigante. Tem gigante olhando e dizendo assim: não tem nenhum frouxo aí não para lutar comigo? E tem gente que pensa assim: não, recebi uma promessa, amanhã eu vou ali entrar no celeiro, vou colher um monte de coisa. Colher o que, irmão? Tu tem que plantar. A promessa é que ele vai fazer crescer, mas se tu não plantar, não cresce nada não. Por quê? Porque os preguiçosos não herdam o reino de Deus não. Tem que plantar. Se tu não plantar, tu não colhe. Deus diz assim: planta, porque eu darei o crescimento. Sim ou não? Então tu planta, ele dá o crescimento. Agora se tu não planta, não tem crescimento. Aí Deus pega ele e diz: tu tem coragem mesmo? Tem? Então bora lá. Aí a Bíblia diz que Gideão teve o quê? O que ele teve, irmãos? A gente vai ler aqui o texto, eu sei que você não leu, mas Gideão teve medo. Você sabe por quê? Porque tem decisões na nossa vida que a gente tem medo de tomar. E você acha que Deus não sabe disso? Porque tem gente que, irmão, que é crente que é super poderoso, né? É o Superman da vida. Não, irmão.
Quem aqui já teve medo de tomar uma decisão? Levanta a mão aí, irmãos. Não é que a gente tem? Tem. Sabe por quê? Porque a gente fica pensando, missionária, no que vai acontecer depois de a gente tomar a decisão. A gente fica pensando no futuro, a gente cria uma ansiedade. Se eu tomar essa decisão, pode acontecer isso, isso e aquilo. Se eu tomar a decisão, pode vir isso, isso e aquilo. A gente começa a botar na nossa mente aquilo que pode acontecer. A gente tem medo no tomar uma decisão. Tem ou não tem? Mas Gideão venceu o medo de noite, porque de dia ele estava com medo. Ele disse assim: eu vou de noite, porque de dia a gente pode me pegar, né? Então ele foi lá de madrugada. Deus vai te dar estratégia para vencer o teu medo, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o medo de você tomar uma decisão, mas o Senhor está te dando estratégia para dizer não na hora certa e para dizer o sim na hora certa. O Senhor está derramando graça sobre a tua vida, para que tu não tenha medo de tomar a decisão, mas mesmo com medo, tu vai tomar, porque o Senhor será contigo. Gideão vai de madrugada, pega o altar, sobe lá e bom! Aqui ninguém adora mais a Baal, não. Tá com medo? Tá com medo de chegar lá na tua casa e dizer assim: aqui ninguém mais entra com esse negócio aqui dentro da minha casa, não. Tem gente que tem medo de tomar decisão, né? Tenha medo não. Diga: aqui ninguém mais vê isso, aqui ninguém mais fala isso, aqui ninguém mais faz dessa forma, entendeu? Eu estou com medo do que pode ser a reação dele. Tem promessa? Creia no Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você tome a sua decisão com medo, vai ter uma invertida do inimigo contra, sim ou não? Vem. A Bíblia diz que o povo começa a pesquisar. Quem foi que fez isso daí? Quem foi que fez essa situação aí? Quem foi que deixou? Aí a Bíblia diz que encontraram Gideão. Deus sempre levantará alguém para honrar a sua decisão quando você está debaixo da promessa. Quando o povo tenta, olha e diz assim: bota Gideão para fora, porque a gente vai matar ele, porque ele derrubou o altar de Baal. Quem era o sacerdote de Baal? O pai de Gideão, Joás. Joás chega lá e diz assim: e Baal não é Deus? Se Baal é Deus, é ele que contenda por ele, sim ou não? A nossa Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus o quê? E ele zela pelo seu próprio nome. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não precisa nem de mim, nem de você para zelar pelo nome dele. É por isso que ele derruba quem quer do altar, é por isso que ele levanta quem quer, é por isso que ele aparta quem ele quer, é por isso que ele levanta quem ele quer. Sabe por quê? Porque ele é um Deus zeloso. Se ele não se comprazer com aquilo que tu está fazendo e tu não obedecer, ele derruba, ele tira, ele faz. Mas aqui não. Fico pensando, que Deus é esse que precisa que alguém defenda ele, né? Que Deus é esse que precisa que alguém vá defender ele? O nosso Deus é um Deus todo poderoso. Quando ele tem que fazer, ele faz. Não manda recado, não pede ajuda e nem auxílio. Ele é o Deus todo poderoso. Ele faz o que quer. Aí Gideão derruba o altar com medo, mas derruba. Essa é a primeira situação da promessa. O que é? Derrubar os altares. Consegue? Você consegue derrubar o altar hoje do medo? Você consegue hoje derrubar o altar da ansiedade do seu coração? Você consegue hoje derrubar o altar que está atrapalhando a tua vida e de Deus agir na tua história? Deus está dizendo: suba, derruba o altar e levante um altar para mim essa noite. Jogue ele por terra, porque eu quero fazer algo novo na tua vida.
Os midianitas vêm cercando, continuando o texto, Israel. A Bíblia diz que Efraim, Manassés, alguma parte da tribo de Benjamim vem até Gideão para pelejar. Aquela multidão vem para pelejar e Deus diz assim: tem muita gente contigo, né? Manda embora aí um bocado. Vai 22 mil embora. Depois ainda tem muita gente ainda. Manda eles descerem lá o rio e diz para eles beberem água, que eu vou apartar aqueles que é para ir contigo. Fica só 300. Sabe o que é, irmãos? Eu vejo Deus trabalhando no medo de Gideão. Eu vejo Deus trabalhando aonde? No medo de Gideão, naquilo que Gideão precisa ser curado. Primeiro, ele fez de noite porque tinha medo de fazer de dia, em derrubar o altar. Agora Deus pega uma multidão, manda embora e deixa só 300 de Railson para dizer assim: agora tu vai lutar com 300. E agora que os midianitas são milhares, ele diz: como eu faço isso? A ponto de o próprio Deus falar com ele e dizer assim: se tu ainda tem medo no dia da batalha, desce lá no arraial dos midianitas e veja o que eles andam dizendo. Quando Gideão pega o seu moço, desce ao arraial dos midianitas, ele escuta um sonho, irmã Néia, e no sonho aqueles cabras que eram general de guerra estavam dizendo assim: eu tive um sonho, um pão de cevada pegando fogo descia no meio do arraial e destruía tudo. Aí o outro olhou e disse assim: esse é Gideão, que o Senhor tem entregado a gente na mão deles. A Bíblia diz que Gideão sobe confiante. Deus vai te dar a preparação suficiente para você guerrear. Sabe por que Deus fez isso? Porque Gideão estava com medo de descer para pelejar, estava com medo de tomar uma decisão, estava com medo de tomar uma atitude. Então ele disse: desce para te ver o que eu tenho feito lá. Gideão com 300 leva cântaro e leva fogo, leva cântaro e leva fogo. Ele leva o cântaro e leva o fogo. Ele bota o fogo e começa a marchar pelo Senhor, por Gideão. Pelo Senhor, por Gideão. Tem fogo? Se tem fogo, desce no arraial dos inimigos, porque o Senhor entregará ele nas tuas mãos. Se tem fogo, então receba da unção do Senhor, porque Ele está entregando vitória. O teu sonho não acabou. Aquele que matou o teu sonho e hoje tu dizes: Senhor, não tenho mais sonhos. O que aconteceu comigo foi algo que eu já estou sem esperança. O Senhor hoje está ressuscitando os teus sonhos. Fique de pé no nome de Jesus. O Deus que te chamou na peleja, aquele que ressuscita sonhos, hoje está aqui. O inimigo frustrou as tuas emoções e o inimigo amarrou teus sentimentos. O inimigo colocou uma corrente sobre os teus pés, dizendo: não adianta tu te levantar, tu não vai conseguir. Hoje o Senhor está dizendo: eu quebro correntes do teu coração. Hoje o medo eu estou tirando para que tu possa tomar essa decisão e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor é contigo, mas Ele está falando: hoje tu precisa tomar uma posição. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes,
tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. O Senhor hoje, em nome de Jesus, está restaurando o teu coração e a tua força para caminhar. Em nome de Jesus, toda amarra sentimental, toda amarra das emoções que fizeram você se prender e retroceder, desanimar na sua vida espiritual, desanimar na sua vida em Cristo Jesus. O Senhor está dizendo: eu tenho uma promessa, levanta, guerreia, levanta, vem para a guerra. Eu, o Senhor, te chamei e entreguei promessa sobre a tua mão. Eu, o Senhor, vou resgatar, vou curar, vou transformar e vou libertar. Oh, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos, Pai querido, pelas pessoas, Senhor Jesus, nesse momento, que estão passando, Pai querido, por uma debilidade, Pai querido, nas emoções e nos sentimentos, a qual estão aprisionadas, retrocedendo, Pai querido, na sua vida. Senhor, desprende toda a opressão, Pai querido, do inimigo. Desfaz, Pai querido, toda a opressão na mente, Senhor Jesus, que tem trago, Pai querido, enfermidade, que tem trago, Pai querido, sobre essa vida, Senhor, solidão. Tem, Pai querido, afligido esse coração na autoridade e no poder do teu santo nome, Senhor. Que a tua palavra possa descer, que a tua promessa, Pai querido, possa ressuscitar esse coração, essa vida. Que a tua promessa, Pai querido, possa estabelecer a alegria no rosto. Ah, Deus poderoso, quebra o jugo essa noite, quebra o jugo, Pai querido, essa noite, quebra o jugo das costas, quebra o jugo, Pai querido, que está no coração. Deus, todo o peso agora seja, Pai querido, tirado, todo o peso, Pai querido, Senhor Jesus, que tu possa trocar, Senhor, com o teu fardo. Pessoas que se sentem, Deus poderoso, ah, Senhor Jesus, pesada, Senhor, com fardo pesado, Senhor, com fardo, Pai querido, insuportável de caminhar. Deus poderoso, tu trocarás, Pai querido, esse fardo, Senhor, com o teu. Assim, Pai querido, tira todo o peso da costa, todo o peso do coração e da mente, Senhor, e o teu nome seja glorificado, Deus poderoso. Assim, Pai, nós te adoramos e nós te agradecemos, na autoridade e no poder do teu santo, santo e precioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.